Olá, boa noite! Nós estamos aqui começando mais um dos nossos cultos semanais. Espero que você esteja bem aí na sua casa. Não sei se você vai estar assistindo hoje, quarta-feira, ou em outro dia, mas espero que esteja bem e que você termine esse momento de culto abençoado por Deus e que realmente você tenha experiências agradáveis com tudo que acontecerá aqui nessa noite. Nós vamos agora, já de início, fazer uma leitura lá no livro de Gálatas. São ensinamentos que o apóstolo Paulo deixou e que servem para a gente até hoje e que realmente são conselhos que nós seguirmos, nós vamos viver muito melhor. Vê só, presta atenção nessa leitura. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Mas o fruto do espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. O hino que nós vamos cantar agora é uma oração que pede assim: Senhor, vem me dirigir. Porque só com a direção de Deus é que nós vamos conseguir cumprir todos esses ensinamentos aqui desse texto. Então eu quero te sugerir que você cante esse hino pensando no que nós lemos agora. Tem um versículo aqui que é muito interessante que diz assim: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, deixaram para trás tudo que está na carne, todas as paixões, as concupiscências, as coisas ruins. Os que são de Cristo. E é isso que nós temos que mostrar todos os dias, que nós somos dele, que nós somos diferentes. Então, vamos fazer essa oração cantada. Ao Senhor, vem me dirigir. Vamos louvar a Deus. Seu amor
Queridos irmãos, saúde e paz, sejam bem-vindos. Se Deus permitir, hoje é quarta-feira, dia 13 de setembro de 2023. Com a graça do Senhor, nós vivemos mais um dia. E nesse culto doméstico, culto do meio da semana, um culto de estudo bíblico, um culto também que você é estimulado a orar, ou antes, ou durante, ou depois desse tempo aqui, nós sempre somos fortalecidos, encorajados e exortados pelo Senhor para vivermos na presença dEle. Você pode aí adorar o Senhor cantando Senhor, vem me dirigir. E tem uma parte que diz assim, teu amor ao mundo mostrar. Então, no momento que nós oramos cantando Senhor, vem me dirigir, significa que você não está mais na direção. Você virou carona. Alguém te conduz, alguém te guia. E aí, como eu sempre falo, a gente vê um monte de coisas, né, quando estamos de carona, um monte de paisagens, de lugares que nem sempre percebemos quando estamos dirigindo, se caso você dirige. Quando nós pensamos no dia a dia de nossa vida, e no texto que foi lido em Gálatas fala da grande luta diária que nós temos entre o Espírito e a carne. O Espírito de Deus e o nosso eu, o nosso ego, nós mesmos. E a cada dia que vivemos, somos estimulados, chamados, constrangidos a vivermos na dependência do Senhor. Quando então você lê esse texto de Gálatas, e a presença de Jesus em nós, através do seu Santo Espírito, vem nos ajudar a entender o que é amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei, não existe limites. Aí somos dirigidos pelo Espírito Santo e fazemos a vontade dele. Nessa semana, nós temos visto, queria mencionar aqui 3 eventos. Já falei no domingo passado sobre o terremoto em Marrocos, que já vitimou 3.000 pessoas mais ou menos, deve ser mais ainda. E temos orado para que Deus abençoe as autoridades. Um país do Oriente com algumas dificuldades de relações internacionais, um país pobre, e a luta lá é grande para poder salvar pessoas e reconstruir suas vidas, como sempre quando tem terremotos dessa magnitude. Agora, no início dessa semana, ontem, se eu não me engano, uma grande tempestade na Líbia destruiu 2 reservatórios de água que inundou a parte norte da Líbia. Outro país pobre, problemático, que tem guerra civil, e já falam aí em 5.000 pessoas mortas, sem contar aí já 10.000 desaparecidas. E olhando para o nosso país também, o Rio Grande do Sul, que desde a semana passada também sofreu, morreram aí aproximadamente 50 pessoas em lugares que nunca aconteceu isso. A gente então olha para o movimento da criação. A gente olha para eventos climáticos que estão acontecendo cada vez em menos espaço de tempo. Está encurtando isso. Precisamos viver na dependência do Senhor, sabendo que essas coisas vão acontecer, mas essas coisas não podem, em momento nenhum, tirar de nós o foco do propósito de Deus, da nossa missão aqui na Terra. Também essa semana, no dia 11, na segunda-feira, foi relembrado, né, aquele atentado terrorista nos Estados Unidos, em Nova York, quando as Torres Gêmeas foram derrubadas. E foi a abertura do novo milênio, primeira década, 2001, já com uma tragédia dessa que mudou várias situações no que envolve o relacionamento dos países, a geopolítica que a gente fala.
E aí, vendo uma reportagem essa semana, falava de uma igreja ortodoxa grega, que tinha um pequeno templo ali ao lado das Torres Gêmeas, ali em Nova York, que está ali desde o início, desde o final da Segunda Guerra Mundial, ou pelo menos 70 e poucos anos. E ela foi destruída também em uma fração de segundos quando aquelas torres caíram. E na semana passada foi reinaugurada, depois de 20 anos, construindo uma nova capela. A Igreja Ortodoxa grega, ela é uma divisão da Igreja Católica, que aconteceu lá no ano 1050, por questões doutrinárias, por questões de poder, de briga política, como infelizmente sempre existiu no mundo. E essa igreja estava lá, os líderes, eles veneram, né, Maria, imagens, tem algumas diferenças na liturgia com a Igreja Católica, mas é interessante que o padre que era responsável pela igreja, ele viu a destruição daquilo tudo, mas ele achou que nunca mais veria a reconstrução. O que eu quero dizer com isso é que, independente das catástrofes, das lutas, o Deus Criador está sempre dando ao ser humano, à sua criatura, condições de se restaurar, de se soerguer, independente da fé. Envolve perseverança, resiliência, coragem, muita disposição. Pensando nesses eventos que aconteceram, eu citei para vocês, o que me veio à mente nessa reflexão dessa noite é Jesus no Sermão do Monte, quando ele está lá no capítulo 6, são 34 versículos, e ele vai falar sobre vários assuntos que envolvem a própria oração que ele ensina, como ajudar as pessoas, e vai chegar um momento que ele vai falar sobre a ansiedade que as pessoas vivem do mundo. Aí Jesus está ali ensinando aos seus ouvintes, aos seus discípulos, e mostrando, olha o pássaro, olha o lírio, olha, ele não trabalha nem fia, mas Deus dá o sustento. Nem Salomão, na sua glória, ele vestiu-se, né, como um lírio. E ele vai elencando. No final, né, no 33, diz assim, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e toda a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Que estas coisas, né? As coisas que Jesus citou ali. Mas quando vai chegando no final do capítulo, quando ele vai concluindo, ele fala assim, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu mal. Você conhece esse texto de cor, esse versículo. E fazendo uma breve meditação dentro do meu coração, algo que eu sempre procuro buscar em Deus, a tranquilidade, a confiança nos propósitos de Deus. Todos nós, diante de eventos, diante de circunstâncias, somos tentados a viver uma ansiedade que não é para ser vivida. Em outro momento já falei para vocês, diante do cenário mundial, hoje as pessoas estão em depressão por causa do passado. Vivem no passado, cometeram coisas no passado que não podem mais ser corrigidas, isso gera uma depressão nas pessoas. O estresse do presente, de agenda, de conquista, de trabalho, de dinheiro, de família, de violência, estão deixando as pessoas completamente fora do padrão, do seu equilíbrio. E a ansiedade que envolve o futuro. As pessoas não estão conseguindo administrar isso. E hoje o Brasil é o segundo país no consumo de ansiolíticos. As pessoas têm vários tipos de surtos. As pessoas têm vários tipos de síndromes. Quando nós olhamos para os acontecimentos à nossa volta, está tudo na Bíblia. E uma vez que somos de Jesus, precisamos saber que
independente do que aconteça conosco, não é para nós nos inquietarmos. A palavra do Senhor diz, Isaías diz, aquietai-vos, porque eu sou Deus. Eu não sei se o seu coração hoje está inquieto. Talvez o seu dia tenha sido difícil. Talvez você já esteja vivendo uma situação tanto quanto mais longa. Talvez você já esteja pensando no dia de amanhã. Descansa no Senhor. Aquieta o seu coração. Vive o que ainda tem para viver no dia de hoje. Isso envolve talvez você tomar um banho daqui a pouco, você vai jantar, ter um momento devocional, você vai estar com a sua família. Quando Jesus fala sobre o dia de amanhã, ele fala que não adianta a gente ficar se preocupando com alguma coisa que não aconteceu. Ele diz, olha, você não vai acrescentar um côvado à sua altura se você ficar preocupado. Uma vez que você então gasta as suas energias com o dia de amanhã, você perde a bênção do presente, do dia de hoje, do agora, que você está vivendo agora, me ouvindo. Esse exercício é fácil? Não. Mas Jesus não está dando uma sugestão. Na Bíblia não tem sugestões para nós, são imperativos. São ordens que o Senhor dá para nós a partir desse espírito que está dentro de nós, que milita contra o nosso eu, contra o nosso ego, contra a nossa carne. Essa carne inquieta. Mas por que existe essa inquietação? Porque nós temos uma sensação, a partir de toda a evolução do homem, de que ele domesticou o futuro. Por mais que nós tenhamos melhorado muitas coisas na tecnologia, na nossa vida, no conforto, no conhecimento, mas nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Os meteorologistas falaram que viu uma chuva forte no sul, mas ninguém mensurou. Lá na Líbia, esse terremoto, tem aparelhos, sismógrafos, mede-se tudo, algumas coisas se antecipam, outras não. E muitas vezes dá uma falsa sensação de segurança. E nós precisamos tomar cuidado como cristãos para que nós não vivamos na dependência de remédios, que você não deixe de dormir. Uma coisa que eu falo tanto, eu valorizo tanto o meu sono, eu durmo 8 horas por dia e peço a Deus sempre que me ajude. Sabemos de lutas, de batalhas, às vezes ficamos um tempinho olhando para o teto, mas vamos sempre nos recompondo. Talvez você já esteja preocupado com alguma coisa para amanhã, mas você não sabe se você vai estar vivo, primeiramente, para estar amanhã. Se é alguma coisa com uma outra pessoa, você não sabe se ela vai estar viva. Se é uma situação que envolve saúde, negócios, salário, emprego, você não sabe de nada, eu não sei de nada. Imagine se nós tivéssemos condições de ver o que vai acontecer amanhã. Nós ficaríamos enlouquecidos. No entanto, Jesus não está dizendo que nós não devamos planejar. O que Jesus está falando, que ele diz assim, olha, o amanhã trará os seus cuidados. Se o amanhã trará os seus cuidados, o dia de hoje tem os seus também. Que no dia de ontem, o dia de hoje era amanhã. Deu para entender? Então, canalize as suas forças para você cuidar do hoje, para você ter força suficiente, capacidade suficiente para cuidar do dia de amanhã. E Jesus, numa frase bem conhecida, basta a cada dia o seu mal. Por que Jesus disse mal? São as dificuldades, irmãos, as circunstâncias difíceis, as lutas, os problemas. Aqui não está nem falando de batalha espiritual, o mal no sentido do maligno, não. Por causa do contexto. Jesus está falando de comer, de beber, de vestir. Jesus não está falando de batalha espiritual. Então essas lutas, dificuldades, nós vamos viver todos os dias. Uns dias mais, outros menos. Mas precisamos
estar tranquilos no Senhor. Porque tempestades virão, terremotos virão, tsunamis virão, pandemias virão. Essa semana, lendo já algumas reportagens, o PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, Programa Nacional de Imunizações no nosso país, que se iniciou em 1973, está completando 50 anos, quando o Brasil começou a investir forte nas vacinas, imunizando as pessoas. Lembra do Zé Gotinha? Aí estava vendo uma entrevista do desenhista lá, do cartunista que fez o famoso Zé Gotinha. Quem não tem uma marca aqui no braço, aqui de uma pistola que dava um medo na gente, que era contra a varíola, poliomielite, contra a paralisia infantil? A minha geração viveu mais, irmãos, do que outras por causa da vacina, da imunidade. Por último, agora, vivemos a Covid-19. Apesar de tantos problemas, o Brasil deu aula na correria, no curto tempo. E já no próximo ano, já vai ter vacinas contra a Covid para todas as crianças. Tudo isso fruto da inteligência humana, de trabalhar para cuidar das pessoas. E como é bom ver o desenvolvimento de pessoas a partir da vacinação. Mas onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar no que foi lido, do que significa o mundo espiritual, de que Jesus é a nossa vacina. O Evangelho veio para nos imunizar, para nos purificar. O sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. Assim como a vacina foi desenvolvida, foi criada, foi pensada para que nós não morrêssemos doentes, Jesus veio para que o pecado não nos matasse. Então, nesta noite, nesta quarta-feira, diante de tantas lutas que eu e você temos, que eu e você possamos descansar no Senhor, que eu e você possamos nos aquietar, nos tranquilizar em Cristo. Porque o que Jesus podia fazer, Ele fez, e só Ele podia fazer. Só Ele podia ir para a cruz, para que eu e você não precisássemos ir. No dia de hoje, como cristãos que somos, transformados por Jesus, vamos vivendo um dia de cada vez. O Espírito batalhando contra o nosso ego, contra a nossa carne e ganhando a cada dia. E hoje o Senhor te chama a se entregar a Ele cada dia. Você que ainda não tem a Cristo como Senhor e Salvador, o convite de salvação é feito para você. E aí a gente pode, seguindo em frente, caminhando um dia de cada vez. Mesmo quando possa haver um atentado terrorista daquela magnitude, que matou pessoas, 2.800 pessoas, destruiu famílias. Aprendemos, outros talvez não. A pandemia, que matou milhões, mais de 6 milhões de pessoas no mundo, uns aprenderam, outros não. As igrejas aprenderam, alguns membros de igreja não aprenderam nada. Pessoas ficaram mais desequilibradas, mais ansiosas, abandonaram as igrejas, estão no mundo virtual. Eu espero que você, que é membro da nossa igreja, esteja sempre firme presencialmente. Se você é membro de outra igreja, esteja na sua comunidade de fé, porque nós precisamos uns dos outros para vivermos cada dia. Nesta pequena reflexão que traz esperança para você, é necessário entendermos que esse um dia de cada vez envolve disciplina. E uma pequena ilustração. Vamos imaginar uma pessoa que precisa emagrecer. Eu até estou precisando, estou com sobrepeso. Talvez você esteja também. Ela tem 3 caminhos. Ela pode fazer uma dieta radical e ficar sem comer direto, esperando que a sua gordura queime mais rapidamente.
ela pode ter uma dieta limitada, cortando alimentos, fazendo exercícios, tomando medicação, como na dieta radical, querem resultados rápidos. Ou você pode reeducar a sua alimentação. E aí você vai ter uma vida saudável, dia a dia. A vida cristã, o chamado de Jesus para mim e para você, é uma reeducação da nossa vida. Por isso que é chamado de regeneração, nascer de novo. Quando nós nos alimentamos da palavra, nós nos alimentamos da oração, nós nos alimentamos da comunhão, da compaixão, da misericórdia, da alegria, do amor, desse fruto do Espírito Santo que você leu aí. E aí, queridos, a exemplo de Cristo, possamos descansar nele e buscar o reino em primeiro lugar. Amém? As outras coisas sempre serão outras coisas e elas sempre serão acrescentadas no tempo e na hora certa. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando que no próximo domingo estaremos juntos, se Deus permitir, na Escola Bíblica Dominical e no nosso culto de adoração às 10 horas. E nesse momento você vai ouvir a música oficial, o clipe oficial da campanha de missões nacionais Só Cristo é a Solução. Uma campanha antiga trazida de volta com uma música nova. E no próximo domingo a gente abre a campanha e ficaremos dando informações para os irmãos acerca do que está acontecendo nesse Brasilzão que a gente ama tanto e que nós, batistas brasileiros, trabalhamos para que outras pessoas sejam salvas por Jesus e possam viver tranquilamente nos braços do Senhor. Amém? Um grande abraço, fique na paz e até lá. Tchau, tchau. Nesse grande ajuntamento, somos parte da missão de pregar o Evangelho, anunciando a salvação. Mas sozinhos e isolados não podemos avançar. É preciso de mãos dadas, lado a lado trabalhar. A urgência nessa obra, vidas há pra restaurar. Se unirmos nossas forças, não iremos fraquejar. Jesus Cristo, a esperança para esta geração. Trabalhando em unidade, vamos transformar a nossa nação. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. A urgência nessa obra, vidas há pra restaurar. Se unirmos nossas forças, não iremos fraquejar. Jesus Cristo, a esperança para esta geração. Trabalhando em unidade, vamos transformar a nossa nação. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Havemos de colher, havemos de colher. Oh, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Frutos abundantes havemos de trazer. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui,
anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é